Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro Amor Crioulo, por Abel Acácio de Almeida Botelho. Capítulo 1. Naquela tarde mormacenta de fevereiro, João da Silveira embarcará em Lisboa, no Almeria, com rota à América do Sul. Considerava-se um sem-pátria, agora na sua boa e amorável terra, sobre cujo manso e carinhoso seio não fumegavam senão escombros, terra perdida e maldita, pelo jacobinismo vermelho do 5 de outubro, abalada nos seus fundamentos e furtada criminosamente ao seu destino. Todo o ambiente tradicional em que havia sido criado, é assento circunflexo STE parasitário rebento do velo regime vira-o derruir de roda de si com o estrondo. Crenças, privilégios, isenções, benesses e preferências, toda essa contrafeita armadura de iniquidade e obscurantismo, que sustinha ainda de pé a combalida ficção monárquica, tudo rolara desfeito, num epilepsiado arranco, numa comoção formidável, enquanto invadia ferozmente o espaço em torno um caótico fumo de confusão e de treva. E a visão inquieta do futuro envolta num torvo mistério, como um polvoréu de ruína. Tudo lhe havia quitado descaroavelmente esta estúpida ideia acento agudo à da República, os 50.000 reisitos que ele mensalmente ia ou mandava com toda a pontualidade receber, a título de um amanuençado hipotético na junta do crédito público, as boas graças da sua apetecida noiva a Laurita, filha de um acaudalado burguês, e pelo pai abominavelmente educada, a qual agora com o Afonso Costa no poleiro já cantava também de papo. E até, o seu pensamento hipócrita rematava, e até as nobres, as suavíssimas cores da bandeira de seus avós, é acento circunflexo SS é azul calmo e é acento circunflexo SS é branco ingênuo, símbolo irrefragável da alma nacional, ora vias suplantadas por um vermelho de açougue e um verde de curral, duas tonalidades irreconciliáveis, duas cores ásperas, irritantes, heréticas como punhais, como blasfêmias. Durante os primeiros meses da República, João da Silveira, como tantos outros, conspirou. Aquecia-lhe a alma é acento circunflexo ST é vago sebastianismo, solapado no íntimo de todo o bom português, acicatava-lhe o desejo, a gulosa lembrança daqueles magros cobres orçamentais que, somados ao activo do seu escasso patrimônio, lhe serviam a governar sofrivelmente a vida. Assim, na sua ferina hostilidade contra o novo regime, concorriam simultâneos a alma e o estômago, uma predileção ancestral e um instinto devorista. E foi certamente esta dualidade antinômica de inspirações que, embora visando ambas o mesmo fim, cardou a sua actuação de conspirador de todo o caráter excessivo. Porque é acento circunflexo ST Cauto Silveira firmou várias adesões e compromissos, fez nutrida propaganda verbal entre os rústicos, prontificou-se a recrutar gente, enviou mesmo algum dinheiro, mas sem arriscar-se nunca pessoalmente no campo da luta militante. Após a frustrada incursão de Chaves, não quis mais. Os seus 40 anos previsores e calculistas haviam grado em grado esmoitado na gafa estrutura moral deste malogrado D'Artagnan, o espírito de aventura. Vendeu a sua reputada vinha do Pinhão, arrendou a linda quinta da Folgosá com o solar de 7 capelas, seu fidalgo berço natal, e residência muito em conta quando em apuros de dinheiro. A noiva escreveu que a sua dignidade em briga com o seu amor, o forçava àquele exílio doloroso. E aí o temos agora dobrado com indolência sobre a amura do Almeria em marcha, vergado o busto, as mãos pendentes ao abandono, evitando olhar o manso deslize da cidade donde sentia que lhe vinha um frio vento de repulsa, com as pálpebras frouxas, seguindo embaixo, o rasgar da proa pela limosa torrente caudal do rio, e os lábios vorazes vagamente encrispados na voluptuosa antevisão do desconhecido. Primogênito dos 3 filhos do Silveiras Lobo de Mosteiro,
O pequeno João foi criado com todas as mimadas preferências e toda a jactanciosa despreocupação dos antigos morgados. Todos os perniciosos desvios lhe havia consentido o dissolvente meio familiar e acento circunflexo st odioso prejuízo educativo. Todos, desde o aquincalho, o abandono burlão dos mestres, até ao abuso feudal das raparigas. Daí que, resultando uma organização inadaptável ao trabalho e um caráter voluntarioso e cego, o Silveira havia consumido o melhor da sua vida, ou bambochando em saborosas sensualidades, ou luzindo em bárbaras pimponces, porém um mísero hóspede sempre da pura emoção, sempre refractário às reações da alquimia ideal do sentimento. Alto, forte, moreno, com uns negros olhos dominadores e uma estrutura apolínea, entretanto no seu belo rosto varonil, espatinava-se a tinta de vulgaridade que imprime às fisionomias de hoje a dureza, a ausência do sentir. Pronto sempre e alerte ao galanteio, à volúpia, à brutalidade e ao prazer, nunca até aquele momento se sentira capaz de uma paixão que o arrancasse a si mesmo, que montasse o seu egoísmo e as suas ambições tacanhas, que lhe pusesse asas na vontade e lhe espiritualizasse o desejo. Nutria um tédio altaneiro pelos aspectos triviais da vida. É acento circunflexo st é tédio que é o triste apanágio das almas sem voo, dos corações vazios. Jamais consentira intimidades e votava pelo geral, aos homens um desdém cortês, às coisas uma indiferença amável. Podia ser assim na medida do seu critério material, o mais feliz dos homens, de vida rolando e fluindo suavemente como um exercício de patinagem, se não tivera a furuncular-lhe como uma fatalidade ancestral, a crosta da alma empedernida, o culto ardoroso despótico incessante e bárbaro da mulher. Era acento circunflexo st é o flanco vulnerável do seu eu, o único ponto em brecha naquele caráter dominador e altivo. A abstenção feita da condição, da raça e da moral, o alarmante odor de femina, fosse urbano ou rústico, fidalgo ou plebeu, negro, amarelo ou branco, amolece-o. Posta em conflito com o perturbador mistério feminino, a sua melindrosa sensibilidade capitulava, cedendo a um vício de receptividade extrema, que se traduzia na falta absoluta de energia. Nem por isso o nosso herói consentira nunca em descer aos atormentados abismos da paixão, ou se deixara enliar no labirinto vesgo da loucura. Mal aflorava com o desdenhoso lábio o mel turvo do prazer, saltitando despreocupado de um amor a outro amor, epidérmicos todos, breves, fugazes, como frutos apenas mordidos e logo deitados fora. Era de ordinário a vulgaridade do instinto que o dirigia, arrastando-o não raro a cenas ridículas, mas já também, uma que outra vez, a virtude suprema da emoção transfigurando-o, o erguera a desgarradas alucinações de artista. Nesses altos, raros momentos de libertação, ele sofrera numa atônita inconsciência, o puro domínio da beleza. E agora mesmo, nesta sua voluntária demanda da solidão, neste atoado caminhar para o infinito, sem o amparo de uma doce mulherita ao lado, o Silveira sentia o coração árido e triste como o ardido leito de uma torrente sem água. Tremeu um instante como no terror mortal de ir transpor o vácuo, e sacudiu um confrangido alvoroço, uma como que compaixão de si mesmo, que o fez aprumar-se esperto na amurada, erguendo os inquietos olhos ao espaço, por onde lhe parecera ouvir bater um esparrodo incerto de asas e depois, com as pálpebras úmidas num ensopamento de ternura, querendo reter o perfil indeciso da cidade que lhe fugia, na magoada luz do crepúsculo, envolta em lívidas musselinas de mistério. Para onde ia ele? Que ignorados destinos o aguardavam lá longe, nesse novo grande mundo, para ele um enigma, e onde tudo era colossal, o progresso e a barbárie, a miséria e a riqueza. Interrogações que naturalmente lhe acudiam e vinham frequentes, cocegar-lhe a inculta mas viva inteligência.
Vagamente sentia que o homem que viaja aumenta sempre e a cada momento, enriquece a sua bagagem impressionista interior, a qual, bago a bago, se vai então enceleirando, como um precioso tesouro sentimental, no arcão das íntimas recordações das lembranças carinhosas. Cada povo, cada ambiente, cada país, cada raça deixam aí a sua marca indelével, e essas pitorescas estratificações são outras tantas parcelas novas, que vêm somar-se à história da nossa vida, despertando-nos cordas inéditas no sentir, ou alargando a latitude moral da experiência. Não eram estas coisas postas bem a claro, nem sentidas nitidamente pela insuficiência mental de João da Silveira. Nitidamente, contudo, ele sabia, isto sim, ser a América do Sul terra de lindas mulheres, e o relâmpago desta promessa acirrante fazia-lhe o passo leve, encrespava-lhe a medula e acendia-lhe o desejo. Depois havia ainda que ver os seus sócios de viagem, havia que observar e indagar quem, quanta e que qualidade de gente vinha ali a bordo com ele. Sem que soubesse explicar-se bem porquê, tomava o acento circunflexo antecipado encanto dos conhecimentos adquiridos em viagem, breves contatos de almas volitando ligeiras entre os dois infinitos do céu e do mar, qualquer coisa de adoravelmente vago, de acento agudo mero e profundo ao mesmo tempo. São como que brisas do sentimento, se não prendem o coração tonificam a alma. Os primeiros 2 dias de viagem até a Madeira foram maus. Tempestade constante. Aquele primeiro mormaço ameaçador engrossara e fechara até que disparar na trágica violência de um temporal desfeito. A chuva à cerração, o mar revolto e o sudoeste rijo soprando contrário, atrasavam o barco e com ele jogavam perdidamente, sacudindo o transatlântico em rijas convulsões que reduziam a arrogância industrial do seu poderoso arcabouço a proporções irrisórias. Nada estava seguro, pairava-se indeciso na comoção e na treva. De quando em quando, varria de les a les a embarcação uma ráfaga mais intensa, e tudo então a bordo dançava, estalava, tiritava e gemia, no estrangulamento brutal da garra do desconhecido. Grupos descalços de marinheiros trotando rápidos, faziam aqui e ali a sua aparição fantástica, cerrando escotilhás, aprontando escaleres, correndo presto à manobra. E agora a intervalos na opacidade da noite como tinta, acima do ranger do caverneime do monstro e do rugir cavo das águas, por sobre toda essa brava orquestração da morte roncava e erguia-se alarmante o grosso apitar da máquina em desespero. E era como se não houvesse viva alma ali dentro. A ninguém era permitido estacionar nos salões, no bar ou nas cobertas, mas de horas antes que perante a ameaçadora fúria do vendaval, poucos se sentiam em segurança, e daí que uns pelo enjoo, outros pelo terror, outros por mera prudência, tudo na timorata demanda do seu beliche, fosse sucessivamente desertando. João da Silveira, tomado de um indefinível mal-estar, com a cabeça como chumbo, descera também ao seu camarote, que era situado num dos extremos do barco, formando esquina junto à proa. Tinha uma ventanilha sobre o mar e outra sobre aquele ângulo avançado da coberta, descobrindo assim um trecho dessa renovação iníqua das galés, essa enorme grilheta ambulante, onde, sob o miserável toldo, à intempérie e ao abandono no mais absoluto desamparo na mais sórdida promiscuidade, num baralhamento ignóbil de idades, de sexos e de raças, rolando ao áspero sabor da tormenta, como lastro, como calhaus, como lodo, como viva espuma, seguiam empilhados a monte, os passageiros de terceira classe. Foi a primeira sorte de gente que a bordo se lhe antolhou ver mais de perto. Tinha agora ali assim ao alcance inevitável, próximo da atenção, misérias, tristezas, espantos, dores que até ao momento, ele arredara sempre com dureza do seu coração, de ordinário avesso à piedade. Agora tinha que forçosamente senti-las,
Ouvia-lhes o singelo relato das suas penas e angústias, chegavam-lhe lamuriados protestos, tímidos gritos de rebelião, surdas frases doloridas. Começava a interessá-lo o aspecto resignado, humilde, sofredor daquelas rotas máscaras de agonia, vinha-lhe o fartum nauseabundo da comida que lhe serviam, e durante a sua primeira noite de mar, noite de pesadelo, noite de insônia, noite de incomportável pavor, em que a madorna do cansaço lhe era a cada momento posta em sobressalto pelo súbito martelar dos mais estranhos ruídos, o ferrolhar brusco de cremalheiras, silvos raspantes de cordagens, choques brancos de metais, ringidos como rasgões, estalidos como pragas. Quem neste poema de extermínio dava ainda a nota mais sinistramente aguda, era essa atormentada frandulagem humana, quando sobre o convés encharcado rojados a mistura, os seus altos gemidos em súplica rasgavam ululantes o espaço, formando um concertante macabro com o alarido bárbaro da tormenta. Quando o Almeria conseguiu por fim fundear frente à madeira, a caligem persistente no céu, as grossas cordas de água e as vagas alterosas não permitiam fácil às pequenas embarcações acercarem-se do paquete, e furtavam-a relativamente à contemplação do Silveira a maravilha habitual desse cenário paradisíaco, o amoroso encanto da luz, a aragem perfumada do ambiente, a graça ingênua das construções, o azul translúcido das águas, a esmeraldina frescura, o contorno sensual daquele monte atrevido de colinas salpicadas de claras harmonias, o deslumbramento sem par e a euritmia incomparável desse atrevido anfiteatro pagão, único no mundo, apenas agora entrevisto pelos claros farpados na neblina, como através um entremeio de renda. Entretanto, borro acima da pequena cidade flutuante, os vários decks começavam a animar-se. De toda a parte surgiam lindos rostitos timoratos, cautelosos bustos ou enérgicos perfis, duras e arrogantes linhas masculinas, incrédulos ainda, ávidos, curiosos, abertos numa cantante expressão de alívio ou movidos numa alegre inquirição de interesse. Miravam-se solícitos, acercavam-se efusivos e paureiros, formando vivos grupos de acaso, entromiscando-se, reconhecendo-se, beijando-se. No salão aparatoso da primeira classe, todo em boiseries e estofos, os compassos da orquestra espraiavam-se em molhadas ressonâncias. No extremo oposto, pela grossa atmosfera heteroclita do bar, as rolhas do champanhe saltavam, preludiando esturdiamente o distanciar do perigo. Mas o Silveira, de fito sempre ao largo, não cessava de considerar o deslumbramento panorâmico da ilha, e então viu como de roda do grande barco arfante ainda e a escorrer, sobre a juba crespa e revolta do mar, dezenas de lanchas bailavam doidamente, em riscos de num choque mais violento se estilhaçarem contra o colosso, na impossibilidade de uma aproximação tranquila. E notou que vinham atulhadas de emigrantes, outros tantos míseros foragidos como aqueles seus tristes vizinhos de bordo, uns centos mais de desgraçados que iam ser pasto da voragem insaciável dessas regiões intérminas, onde fulgura o mito precário da riqueza, proteico enxurro humano, encarnação polimorfa da desgraça na demanda hipotética da fortuna. Eram carne votada à gleba, vítimas forçadas da iniquidade econômica, a quem nem por isso o duro mercantilismo reconhecia a importância do seu valor, como utilidade social. Eram lágrimas que vão trocar-se em pérolas, vidas heróicas que vão fundir-se em ouro, e que não obstante, são tidas por nada por aqueles mesmos para quem o seu descraseante esforço é tudo. Eram almas tratadas como coisas e que ali embaixo esperavam transidas no mar em cólera, sob a chuva, que os içassem como fardos miúdos, como valores mercantis, como bagatelas, como budiarias, como sucata por uma corda. A operação era primitiva. Atados em pequenos molhos por um grosso cabo, sem escolha, não importa como nem por onde, lá vão subindo em cachos, escorrendo água, atoadamente e morosamente. As mães com os filhitos a dorso, chorando, agitando no espaço as mãos como vermes, os véus pendendo resignados na frouxidão da impotência,
os moços ganhando distância em arrancadas simiescas, e todos numa ansiada alternância movendo os olhos pávidos entre a promissora segurança do navio, ao alto, e embaixo a fúria glauca do abismo. Passada, porém, a madeira, o tempo amainara, e agora, enquanto a dupla hélice do Almeria fazia o seu arroteio manso de espuma, pela imensidade movediça do oceano, o espelhamento límpido do céu prolongava-se águas adentro, em opalinas suavidades, em claridades de uma transparência infinita. Como consequência, a bordo restabelecia-se a tranquilidade, e pelas diferentes cobertas a mancha buliçosa e a sonora chaura dos viajeiros alastravam, cruzavam-se, demandavam-se e cresciam numa algarada cantante de alegria. Da hora de comer já noite, João da Silveira baixou entre os primeiros, a ocupar o lugar de acaso que lhe haviam indicado, e ele aceitara docilmente, no seu altaneiro desdém por aquela camaradagem fortuita de gentes vindas não sabia bem donde e destinadas a desvanecer-se pronto, finda a viagem, no distanciamento vago da indiferença. Era o único lugar que havia ainda vago, numa pequena mesa para 5 talheres. Sentou-se. Até aquele momento, mal havia tido ocasião de encarar os outros comensais, abotoados naturalmente na constrangida reserva em que se nos fecha de ordinário a expressão, a vizinhança de estranhos. Porém, agora começava a vê-los sob um novo aspecto, voltava cada um aos seus gestos habituais, mutuavam-se olhares de confiante inquirição, saudavam-se efusivos, seguros, contentes. Fizera-os comunicativos a simultânea vibração do perigo. À direita tinha o Silveira, um curioso espanhol, abundante paureiro, grosso tipo de homem roçando pelos 50 anos, calvo vermelhaço, grandes dentes ralos nos grossos lábios gretados e roxos, a barba grisalha curta e mal cuidada. Vestia com vulgaridade, e na lapela usada do smoking ostentava a roseta de Isabel a Católica, sofrivelmente suja. À esquerda ia um italiano já entrado em anos, também ponderado, gordote, a papugem flácida das olheiras denunciando um grande viver, a pele rosada e fina passada de cosméticos, um ar importante e as mãos muito cuidadas. Seguia depois um jovem chileno irrequieto, pomposo, farta cabeleira revolta pastichando a indumenta cerebral de um gênio, um colarinho mole e inverossímil, os olhos negros e ardentes como carbúnculos, os dedos como que modelando incansavelmente no espaço abstrusas incompreendidas formas. O quarto comensal era um puro gentleman, de finas maneiras, olhar inteligente e doce, um riço buço incipiente sobre a lisa cútis morena penujando, e uma linha geral atraente, correta comedida. Rijo temporal, hein? Comentava com vivacidade, sacudindo a cabeça o espanhol quando o Silveira tomou lugar à mesa. Foi de respeito, assentou pronto o chileno. Não acha? Tornou o primeiro interpelante, adiantando com intimativa o busto para o italiano, que se limitou a baixar a cabeça num tácito assentimento. O jovem brasileirito julgou oportuno corrigir. Foi forte, sim, mas não se compara com as borrascas da Biscaia ou da Mancha. Ao que, num abundoso gesto de desaprovação, o espanhol agitando o guardanapo. Não, isso lá. O meu caro marinheiro, bem sei que é homem da profissão, desculpara, mas não estamos de acordo. Então eu não sei, e em tom convincente para o grupo, olhem que foi um passo de poner-se-lhe a uno los dientes de vara y média. Mas parece que não houve desastres a bordo, aventurou quase maquinalmente o Silveira. E logo o outro tranquilizador, dogmático. Não senhor. Nada. Nem desperfectos nem doenças. É um grande barco, é acento circunflexo STE. Acabo de o assegurar ao comandante, que deposita em mim toda a confiança. Lá isso, e num risinho envaidecido atestou, amigos véus? Contudo aquela pobre gente da terceira classe.
O soi-disant íntimo do comandante teve um desprezível encolher de ombros. Ah, sim, naturalmente, alguns resfrios. Mas eu já por lá andei. Que o comandante já digo, para estas coisas não quere outro. Pois não há nada, não? Vão tomar musgo e leite. Una julgadita passageira, no mas. O caso foi que a familiaridade banal desta aresta de diálogo determinou um começo de conciliação do Silveira com o ambiente. Ele passeava agora distraidamente os olhos pela trivialidade cosmopolita do recinto. É acento circunflexo SS é vasto quadrilongo sussurrante e refulgente, todo em branco e oiro, com os seus colunelos tarracos, os metais cintilantes das vigias dos flancos, o tilintido límpido dos cristais e loiças, e constatava com orgulho as luzes caravelas simbólicas pinturiladas com arrogância nos luxuosos vitrais do teto. Interessava-o o ambiente e atraíam-no as figuras. E com os seus eventuais companheiros de comida, agora numa saborida mutuação de impressões, ia travando gradualmente conhecimento. O espanhol Dr. Contreras era médico, pelos modos, um pobre diabo espalhafatoso e inofensivo, quando não exercia a profissão, e em quem a arrogância dispersiva da figura buscava caridosamente iludir a inércia tacanha do intelecto. Parece que o seu governo, para se descartar do importuno e juntamente evitar ao país o aumento na cifra da mortalidade, o comissionara em perpétuum para seguir, estudando as condições de sanidade a bordo dos grandes transatlânticos. Um pretexto inocente e a missão mais a caráter para é acento circunflexo ST é pobre esculápio a rebors, cuja educação profissional cristalizara na terapêutica obinóxia dos purgantes e das sangrias. Norberto Maquena, o jovem chileno, era um pintor cubista que ao seu país tornava após 4 anos de regalona vida em Paris, sectário em rajé de Picasso e grande devorador de azeitonas. O moço brasileiro era o tenente da Marinha Euclides Pereira, que ia matrimoniar-se a São Paulo, de regresso também de uma viagem oficial de estudo. O italiano finalmente, é acento circunflexo SSE dizia-se marquês, e da mais alta estirpe. Descendia dos Colonna de Mafiore, e em lances sucessivos de azar desbaratará ao jogo o melhor da sua fortuna. Esta maldita obsessão desfolhara e deixara totalmente a nu, de prosápia e de oiro, o seu frondoso e arcaico talo genealógico, abatido agora burguesmente ao mercenário ofício de balcão. Porque o marquês ia a Buenos Aires negociar em alfombras. E dizia estas displicentes coisas numa resignada bonomia com clara singeleza, com altivez, quase com brio, mirando as unhas, e imobilizava-se em atitudes de dignidade distraída, ante a natural incidência da atenção alheia. Com o brasileiro seguiu o Silveira no ascensor ao salão da primeira classe, pronto irmanados os dois nesta instintiva aproximação, em que os prendiam identidades seculares de língua e de raça. Em cima, o recinto estava pleno da mais variada gente, e havia o confiante abandono familiar dos estômagos contentes. Às curiosas inquirições do Silveira mal podia o tenente Euclides, tão hóspede ali como ele, cabalmente responder, limitando-se quase a informá-lo sobre o que sabia das famílias suas compatriotas. E é que estas não só abundavam ali, como também com a sua vivacidade despretensiosa e a sua bonachona loquacidade, davam a nota dominante. Norte-americanos e ingleses eles e elas, mal avançavam um instante pelas portas laterais, as cabeças arrogantes e logo partiam, por um momento desviados na sua desportiva tarefa de fazer indefinidamente o circuito do barco, em largas e sólidas passadas. Havia churridos, cantos, voos, jogos inocentes de crianças, implicativos snobs que continuavam a imperturbável leitura trazida sem intervalo do comedor, forrados agora na apática moleza de um fauteuil, cruzando as pernas,
E ao lado de uma aparatosa francesa de cabelo duvidosamente loiro e traje não menos equívoco, um derrancado velo sonoleava. Mas o Silveira, que se dirigia a Buenos Aires, buscava de preferência exemplares argentinos. Queria verificar ali em documentos vivos, flagrantes, se lhes assentava. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.